Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a graça e paz a todos. Nós vamos a mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Este é o canal Semeando a Palavra e eu conto com a tua ajuda no sentido de nós podermos expandir esse canal para que a Palavra de Deus possa ser semeada para muito mais pessoas. Então, para que isso aconteça, você que vai assistir o meu vídeo, transfira este vídeo para todas as suas redes sociais, deixe o seu like, deixe o seu joinha, também deixe ali a sua opinião, sabe? Fale o que você achou do vídeo. Se você tem alguma crítica a fazer, pode fazer, para mim é bom, porque alguma coisa que eu posso falar que não está muito de acordo com aquilo que você está pensando, eu posso corrigir, ou então eu posso te explicar melhor. Então tudo isso é muito importante. Quando você coloca a tua opinião dentro da plataforma do YouTube, esse vídeo ele começa a ter uma relevância maior. Com isso é o que eu sempre falo, nós vamos expandir a palavra de Deus, nós vamos semear melhor a palavra do Senhor. Então eu conto com a tua ajuda nesse sentido. Nós vamos agora a uma breve vinheta, em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem. Aguarde aí só um minutinho. Muito bem, obrigado por você ter aguardado até aqui. Nós vamos ler a passagem da palavra do Senhor que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 18, que diz assim: Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Amém? Esta é o verso que a gente costuma dizer que é a mensagem da cruz. A cruz ela é um símbolo maior do cristianismo. Ela representa a morte de Jesus, seu amor e a sua redenção. A cruz é uma das maiores evidências do amor de Deus pela humanidade. Vamos entender vamos entender a importância da cruz para nós como cristãos e como ela traz a redenção. Queridos, nós lemos aqui essa passagem que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, que fala que a cruz para o mundo é loucura, e é mesmo. Quando as pessoas olham para a gente, eles falam que nós, como cristãos, por acreditarmos naquilo que a cruz representa, muitas pessoas não querem nem ouvir falar. Então as pessoas acham que o cristão, o homem, a mulher que crê no Senhor, que crê na Bíblia, são tudo pessoas alienadas. Hoje ainda nós temos coisas diferentes acontecendo. Hoje nós temos aí o mundo gospel, vamos dizer assim, ele se expandiu muito nos últimos anos. Mas eu sou de uma geração, quando eu era criança ainda, dentro de casa, a minha família, principalmente a parte da minha mãe, praticamente a família toda cristã, todos evangélicos, todos frequentando uma igreja. Então era muito comum a gente vê naquele tempo as outras pessoas que não iam na igreja fazer uma certa discriminação. Discriminavam o povo de Deus porque achavam que aquele povo era um povo insano. Como é que pode a pessoa viver? Muitas vezes a pessoa não é rica, a pessoa passa por dificuldades e ela continua ainda encontrando motivos para glorificar Deus, para adorar esse Deus que eles servem. Então, para o mundo aí fora, o cristianismo é um pouco de loucura. A cruz é loucura total. Imaginar que uma pessoa entregou a sua própria vida em favor da humanidade, de pessoas imperfeitas, de pessoas que não têm muitas vezes amor próprio, não têm amor pelo próximo, pessoas vaidosas, pessoas invejosas, pessoas que muitas vezes são criminosas. Então imagina que a gente imaginar que uma pessoa entregou sua vida por esse tipo de gente. Isso é loucura. Isso não pode ser uma coisa de gente normal. Mas é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia, quando ela ensina, ela traz os ensinamentos dela, são coisas muitas vezes que se tornam confusas para o mundo, porque o mundo não consegue compreender. Quem nos faz compreender a Bíblia, quem nos faz compreender o amor de Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo.
Então, se o Espírito Santo está sobre a minha e sobre a sua vida, nós somos convencidos de que realmente aquilo vai acontecer daquela forma. Só que o mundo lá fora não tem o Espírito Santo. E o mundo não tendo o Espírito Santo, apesar de que muita gente fala, eu tenho Deus na minha vida, eu tenho Jesus na minha vida. Só que não é assim que funciona. Tudo no mundo, em tudo na natureza criada por Deus tem uma regra. E a regra, para que nós sejamos salvos, a Bíblia diz que nós temos que crer no Filho de Deus, que Ele veio, nasceu de mulher, morreu na cruz do Calvário em favor dos nossos pecados. Não é entregando nenhum tipo de promessa para Ele que vai trazer salvação para a minha vida. É obedecendo a sua palavra, é confessando Jesus como Senhor e Salvador. Tudo isso é o que vai acontecer, que vai trazer na minha vida aquilo que a gente mais precioso para nós, que é a salvação. Então eu quero trazer para nós aqui uma breve reflexão sobre essa questão da cruz. O título da mensagem é A Cruz, símbolo do amor e a redenção de Deus para a humanidade. A cruz expressa o amor de Deus. Quando a gente olha para o livro de João 3,16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando nós olhamos para algo desse tipo, nós falamos, o que aconteceu? Deus entregar o próprio Filho, que amor é esse? Que fez com que Deus entregasse o próprio Filho em favor da humanidade. Aquilo que eu já havia dito, pessoas imperfeitas, invejosas, criminosas, viciadas, pessoas que não têm amor pelo próximo, mas é por essa pessoa que Jesus morreu. Foi por todos eles. Morreu pelos bons e pelos maus. Não teve acepção de pessoas nesse caso. Não houve distinção. A morte de Jesus na cruz do Calvário foi por todos nós. Foi por toda a humanidade. Deus, ele fala alguma coisa assim muito bonita lá no livro de Jonas. Porque Jonas, a gente sabe, ele era um homem que, por causa do sofrimento da sua família, ele detestava o povo de Nínive, o povo assírio. E quando Deus mandou que Jonas fosse naquele lugar e pregasse o evangelho para que aquele povo fosse salvo, Jonas não concordou e ele fugiu da presença de Deus. Depois que tudo aconteceu, que ele foi engolido por um grande peixe quando ele estava no mar, aí ele foi lá na cidade de Nínive, um lugar que ele passaria, uma cidade que ele cruzaria em 3, 4 dias, ele cruzou num dia só, falando que se arrependessem porque o juízo de Deus estava sobre aquele lugar, e aquele povo se arrependeu, aquele povo se vestiu de roupa de saco, aquele povo foi salvo. E Jonas, depois disso, ele ficou muito indignado com aquilo. E aí, quando ele estava já num determinado lugar, fugindo de novo, indo embora daquela presença, daquele lugar, ele, um dia de calor muito forte, nasceu a boboreira. E aquela boboreira com as suas flores, com as suas folhas, deram sombra para Jonas, e Jonas se protegeu do sol, e ali ele descansou. Só que no dia seguinte veio uma lagarta e comeu toda aquela boboreira, matou ela, comeu, um vegetal, né? E Jonas ficou muito indignado com aquilo. E aí Deus fala para Jonas uma coisa, que é aquilo que eu falo, eu acho muito bonita essa passagem, quando Deus fala assim para Jonas, fala, Jonas, você ficou incomodado pela boboreira que nasceu e a lagarta veio e comeu ela, você não fez nada para que ela nascesse, e você está todo indignado por causa dela ter sido comida pela lagarta. E você acha que eu, que criei todas as pessoas, eu não ficaria indignado por um povo que mal sabe distinguir a sua mão direita da mão esquerda? Por isso eu salvei, eu mandei você pregar para o povo de Nínive para que eles fossem salvos. Eu não estou falando exatamente como está na Bíblia, mas a essência é essa. Era o que Deus falou com Jonas a respeito disso. Como é que você pode ficar tão indignado por causa da boboreira que você não criou e que a lagarta veio e comeu, e você não ficar da mesma forma por causa do povo de Nínive? Agora eu criei aquele povo, e eu sei que aquele povo, tem muitos deles que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda, e você acha que eu não teria sensibilidade de poder salvar aquele povo?
Então é uma situação, a gente vê que Deus ele amou o mundo de tal maneira. Então não é porque o povo é um povo ruim, não é porque o cara está preso numa penitenciária por crimes hediondos que cometeu, que ele não vai ser salvo. Ele vai, só que ele precisa confessar Jesus. E isso é uma coisa que o mundo também não entende. Quando as pessoas dizem assim, olha, o cara matou, roubou, estuprou, agora é crente, ou agora ele é salvo, morreu, vai para o céu. O mundo lá fora não entende isso, porque as pessoas do mundo lá fora, que não entendem a mensagem da cruz, elas acham que por elas nunca terem praticado nenhum tipo de atrocidade contra uma pessoa, nunca mataram, nunca roubaram, elas acham que elas têm que ser salvas por causa disso. Mas há uma condição para ser salvo. E a condição para ser salvo não é dinheiro, não é um coração apaixonado pela vida, é alguém que confessa Jesus como Senhor e Salvador, que ama o Senhor e por isso vai também amar o seu semelhante, que vai viver para Deus, vai viver para fazer a vontade do Senhor. Então, quando a gente lê o livro de João 3,16, a gente tem que ver que ali mostra de forma integral o que Deus foi capaz de fazer por amor, que foi sacrificar o próprio Filho por nós. Ele entregou Jesus para ser condenado em nosso lugar. Se Jesus não tivesse sido entregue por Deus para ser condenado, até hoje nós estaríamos vivendo aquele tempo que era o tempo do sacrifício de animais. Era o tempo que pessoas tinham que levar o seu sacrifício pedindo perdão e só saberia e não teria certeza se foi perdoado. Hoje, através de Jesus, nós ganhamos a liberdade de entrar na presença de Deus através dele. Hoje nós entramos na presença de Deus através de Jesus. Por quê? Porque ele morreu na cruz em nosso lugar. Ele se entregou pelos nossos pecados. Então isso tem que ser muito bem grato. Nós temos que ser muito grato a Deus por causa disso. E a cruz ela é o símbolo da redenção e da libertação. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele nos libertou da morte do pecado. Agora precisa que eu faça a minha parte. Não adianta Jesus morrer na cruz e eu continuar pecando e desconhecendo que ele existe. Então a gente precisa tomar toda essa providência. Aí eu venho aqui de novo, falando agora no segundo tópico, que é a cruz e a redenção. Colossenses 1, versos 13 e 14 diz o seguinte: ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, com quem temos a redenção e remissão dos pecados. Então foi uma situação, quando o Senhor morreu na cruz do Calvário, quando ele se entregou na cruz do Calvário, foi isso que aconteceu. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Isso foi o que aconteceu. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, nós fomos libertos das trevas, fomos libertos do pecado. Nós pecamos, sim, pecamos, mas pedimos perdão. E esse perdão nós pedimos a Deus através de Jesus, que foi o nosso Redentor. Então, nós precisamos ter essa consciência, gratidão. Precisamos saber que a cruz é o símbolo da nossa redenção e libertação. Não é outra coisa. Não é pastor que liberta uma pessoa, não é padre, não é sacerdote, sabe? Não é o político, não. A nossa libertação, a nossa liberdade, a nossa salvação vem de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar no Pai a não ser através dele. Nós precisamos crer nisso daí. Precisamos crer que a cruz, ela pode fazer algo esplêndido na vida das pessoas. A pessoa precisa crer. A pessoa precisa saber que aquilo que ela está vivendo, talvez a vida que ela está vivendo, que ela está levando, não seja a vida mais adequada que Deus preparou. Agora, quando ela se permite transformar pelas palavras de Deus, pela mensagem da cruz, sim, essa pessoa passa a ter uma vida nova. Ela passa a ter uma vida totalmente transformada. E o terceiro tópico é a cruz e a salvação. Romanos 5,8 diz o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores.
nós éramos ainda homens e mulheres que merecíamos a morte. Mas Jesus falou: não, eu vou pagar o preço pelo pecado deles e eles vão ser libertos. E o Pai nos libertou através de Jesus. Então a gente vê aqui no verso 8 que Cristo, mas Deus prova o seu amor para conosco, porque nós ainda éramos pecadores quando Ele mandou o seu Filho. E mandou com a missão de salvar a humanidade. Então nós precisamos crer nisso daí. Isso é a forma que existe, que vai me trazer realmente a salvação. Eu não vou ser salvo por outro caminho. O único caminho é através de Jesus. Então, lembre-se disso, na cruz Jesus pagou por nossos pecados e nos salvou da morte eterna. Ele também com isso nos reconciliou com o Pai, do qual estávamos separados desde o Éden. Quando Adão pecou lá no jardim, quando eles foram separados de Deus por causa da desobediência e do pecado, o que aconteceu? Toda a humanidade ficou separada. Não foi somente Adão e Eva e dali para frente os outros não aconteceria nada. Não, todos. A separação foi total. Deus se separou do homem por causa do pecado. Mas já havia naquele tempo um plano deliberado de Deus para salvar a humanidade. A gente vê que durante o Velho Testamento, a gente vê que muitos homens passaram por essa terra e eram homens muito bons, mas nenhum deles foi digno o suficiente para se tornar o Salvador. A gente vê, por exemplo, no livro de Apocalipse, quando João fala dos 7 selos, quem poderia abrir? E João chorou porque não tinha quem abrisse aqueles 7 selos. Mas quando a gente olha uma referência ao Velho Testamento, aconteceu muito disso. Homens foram surgindo durante toda a Bíblia, homens que eram bons, homens que eram que poderiam ser os prováveis salvadores, porém nenhum deles foi suficiente para chegar aonde chegou Jesus. Naturalmente, Satanás passou durante todo esse tempo tentando, cada homem que aparecia, quando apareceu lá Jó, quando apareceu o rei Davi, quando apareceu outros reis muito bons em Israel, quando apareceram homens excelentes, naturalmente Satanás olhava: é esse, mas daqui a pouco aquela pessoa caía, até chegar em Jesus. Quando chegou em Jesus, se cumpriu a promessa de que o Salvador haveria de nascer. Aí vieram os homens lá do Oriente, seguindo aquela estrela até Jerusalém, e lá conversaram com o rei Herodes. O rei Herodes ficou muito indignado, porque ele percebeu que ali estava percebendo que alguém ali ia tomar o lugar dele. Ele achava que Jesus ia vir para reinar, para tirar o rei que estava no trono e ele entrar no lugar. Não, Jesus veio para salvar a humanidade dos seus pecados, veio para salvar a humanidade das suas mazelas, da podridão que existia, da imoralidade. Foi para isso que Jesus veio. E o povo daquele tempo não entendeu nada. O próprio povo matou Jesus. Haveria de sacrificá-lo, esse sacrifício haveria de acontecer, mas talvez não precisaria ser o próprio povo, mas foi, porque o próprio povo não conheceu. Talvez naquele tempo podia ter chegado Jesus e ter ido para um outro país diferente de Israel, e aquele povo poderia tê-lo matado, dizendo que ele era um mentiroso, como o próprio povo de Israel fazia, que ele era um charlatão. Ele foi chamado de um monte de coisa, foi chamado até de filho de Beelzebu, porque ele livrava as pessoas dos demônios em nome de Beelzebu. Até isso aqueles homens tiveram a capacidade de falar. Então talvez se Jesus tivesse ido para uma outra nação e tivesse sido morto por uma outra nação, o povo de Israel talvez não tivesse sido livre desse problema de ter matado o Salvador. Mas Jesus, ele foi para outra nação de outra maneira, foi para dar condição para que outros povos se tornassem também salvos. E nós somos salvos. Eu não sou judeu, eu sou gentio,
Eu sou de família gentílica. Então não adianta, o povo que era de Israel, eles negaram o seu Deus. Eles negaram a Jesus, o Filho de Deus. Mas outras nações o receberam, outros povos o receberam. Tanto que a própria Bíblia narra dos homens que vieram do Oriente para adorar o Filho de Deus, porque eles tinham visto a estrela, a promessa daquele que haveria de nascer. Então nós precisamos tomar um certo cuidado quando se diz a tudo a respeito a isso. Com tudo isso, nós somos presenteados com a vida eterna. O povo que não era judeu foi presenteado com a vida eterna. A conclusão a cruz é o símbolo do amor e redenção por nós. Ela nos mostra o imenso amor de Deus pela humanidade. Que possamos sempre lembrar da importância da cruz e com isso expressarmos toda a nossa gratidão a Ele. Nós precisamos ser gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele falava, por tudo aquilo que Ele ensinou. E eu quero encerrar contando uma breve reflexão que fala de um rapaz que ouviu desde criança da mãe dele que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas esse moço não acreditava. Quando criança, talvez ele até fosse para a igreja com a mãe, mas depois que ele cresceu, foi de alguma forma contagiado com outras coisas do mundo, com coisas desse mundo, que fez com que ele desistisse de vez e achasse que Jesus não era capaz de salvar ninguém. Só que mais tarde esse rapaz, ele acabou aceitando Jesus, ele se tornou um grande atleta, ele era de saltos ornamentais, aquele que salta de lugares altos, fazendo acrobacias. E quando ele estava já convertido e participando de competições, alguém um dia notou que esse rapaz, antes de entrar para a sua competição, ele ia lá na piscina e mergulhava os seus pés na água, dava uma mexida na água com os pés, primeiro com um e depois com o outro. E depois ele ia lá para o local onde ele ia fazer a competição, onde ele ia concorrer na competição. Um dia alguém perguntou para ele: por que você faz isso? Isso é algum tipo de simpatia? Ele falou: não tem nada a ver com simpatia. É que me aconteceu uma situação anos atrás que salvou a minha vida. Ele falou: como assim? Ele falou: eu vou te contar. Aí ele contou que ele ia participar de uma competição interestadual, foi para um outro estado, foi ficar numa Vila Olímpica, onde ele ia ficar hospedado. Quando ele foi, a mãe falou para ele, como sempre falava: filho, não esquece, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Filho, Jesus te ama. Não, olha, você é um excelente competidor, mas entrega a tua vida nas mãos de Jesus. Ele vai livrar você do mal. E ele: mãe, para com isso e tal. E ele foi nessa competição. Teve uma noite, ele estava muito ansioso, porque era véspera de competição dele, ele estava muito ansioso. E lá no local tinham vários ginásios, e naqueles ginásios tinham piscinas, tanto piscinas para que a pessoa pudesse nadar, que era uma parte da competição, e tinha as piscinas olímpicas, as piscinas de salto. E ele sabia que tinha 3 lugares lá que eram piscinas para salto. E ele levantou no meio da noite, vestiu a roupa que ele usava para mergulho e foi em direção a um desses galpões, que estava apagada todas as luzes. Aí ele foi, ele subiu na parte mais alta, onde havia o salto, e ele chegou na beirada para saltar, e ele abriu os braços. Ele fez assim, ele abriu os braços. Quando ele abriu os braços, a luz que tinha do lado de fora projetou a imagem dele do outro lado da parede, e aquela imagem projetada foi uma imagem da cruz, que era ele próprio de pé com os braços abertos. E aí na hora veio na mente dele aquilo que a mãe sempre falava, que era a mensagem da cruz, que a cruz de Jesus, onde ele foi crucificado, que é o símbolo maior do cristianismo, que Jesus é aquele que cura, sara, que liberta e leva para o céu. Aí ele parou e começou a refletir naquilo que a mãe sempre falava para ele. E ele passou um tempo sentado ali, ele não saltou. E depois de um tempo ele desceu e voltou para o quarto, ele não chegou a fazer o salto. E aí, quando ele estava no dia seguinte, ele falou com um amigo que era de quarto que ele havia saído para fazer um treino, mas ele não chegou a saltar, porque aconteceu uma coisa curiosa na vida dele. Aí o amigo falou para ele assim: mas aonde você foi? Ele falou: eu fui naquele galpão do meio ali. Ele falou: mas como é que tu entrou lá, se aquele galpão está interditado? A piscina está vazia.
A piscina não tem água. E aí aquele moço entendeu a mensagem da cruz, que naquela noite havia salvado a vida dele da morte. E ali, naquele momento, ele começou a entender que Jesus verdadeiramente é Senhor. Naquele momento, ele começou a entender que se ele não tivesse parado para olhar a cruz, que havia sido formada com a imagem do corpo dele projetado na parede, ele teria morrido. E quando ele viu a cruz, ele parou para meditar nas palavras da sua mãe. Então, tudo isso, queridos, é apenas uma reflexão, mas a gente precisa pensar de uma forma dessa forma. O que a cruz é capaz de fazer por mim? A cruz, ela não foi instituída naquele tempo lá. Jesus não foi morto na cruz por uma coisa banal, ele foi morto na cruz por toda a humanidade. Pense nisso. É muito importante que a gente entenda isso aí. Amém? Eu espero que esta palavra possa encontrar guarida no teu coração e que você possa refletir sobre tudo isso, o que representa a cruz, a salvação, a redenção, o amor de Deus. Tudo isso está incluído nessa mensagem. Que você possa realmente ter guarida, colocar esta palavra no teu coração, que ela encontre guarida no teu coração e que ela possa realmente falar com você. Eu quero convidar você a orar comigo nesse momento, depois nós estaremos encerrando, fazendo as últimas considerações. Pai, em nome de Jesus, obrigado, porque o teu Filho amado um dia cumpriu na cruz do Calvário a sua missão, e com isso nos trouxe a libertação, nos trouxe a salvação, nos trouxe a redenção. Obrigado pela missão que o seu Filho cumpriu, obrigado por tudo aquilo que ele fez. E que esta, Senhor, que esta cruz, ela possa fazer diferença na vida de cada um de nós. Que onde nós estivermos, nós possamos proclamar a Tua palavra. Que o amor do Senhor esteja presente em todo o tempo. Que tudo seja para a glória do Teu nome. Obrigado, Senhor. É no nome de Jesus que eu te agradeço para todos sempre. Amém. Querido, mais uma vez eu te peço, não esquece, deixe o seu like, compartilhe, mande para os seus contatos e principalmente deixe o seu comentário. É muito importante para que a gente possa crescer na plataforma do YouTube. Forte abraço, beijo no coração, até o próximo vídeo, permitindo Deus.